Boa tarde, me ouve bem? Bom, em primeiro lugar, eu só posso parabenizar o trabalho de vocês. Assim, realmente, eu acho que além de ser um trabalho de exposição da experiência de vocês muito bem feito, posso dizer que foi um relato também muito motivador, pelo menos para mim. Né? Bom, eu gostaria de fazer a pergunta. Primeiro, eu gostaria de saber qual foi o tempo que vocês utilizaram para realizar essa experiência. Né? E por que eu pergunto isso? Né? Porque eu gostaria de imaginar qual seria a possibilidade, né, de aplicação, vamos dizer assim, dessa estratégia na sala de aula, não só com o tema da política, né, mas com outros temas. E dentro da própria política, se vocês pensariam em utilizar outros autores, né, ou então de utilizar essa estratégia apenas pontualmente, né, concatenada com outras estratégias. Então eu pensaria assim, digamos, dentro do contexto do ano letivo, como se localizaria essa estratégia que vocês conceberam, porque pelo que vocês estão falando de várias atividades e tal, eu imaginei que foi uma experiência tanto quanto longa, né, demorada em umas aulas. Como seria a execução disso ao longo do ano? É isso que eu gostaria de saber. Obrigado. Bom, vou responder rapidamente. Obrigado pela questão. E passo a palavra para o professor Edson. Como eu disse, nós fizemos essa experiência em 2 turmas. Então, algumas coisas tiveram variáveis. Vocês sabem que a gente trabalha o mesmo conteúdo em turmas diferentes, a coisa acontece sempre um pouco diferente. Nas turmas que eu trabalhei, tá, eu gastei ao menos 12 aulas. Foi um bimestre de trabalho. Né? Isso coloca para nós uma questão de reflexão, uma questão para conclusão, para investigação, vamos dizer, que é a questão do conteúdo. Né? Em geral, os livros didáticos trazem um rol de conteúdos longos e que a gente é obrigado a cumprir. Quando a gente se liberta dessa amarra, né, daquele conteúdo e passa a trabalhar com os conceitos e amparado no texto, isso se coloca de forma diferente. Então, você não tem mais aquela quantidade de conteúdos a ser passadas, né, e você tem um processo que você consegue instalar em sala de aula. Às vezes melhor numa turma, às vezes melhor em outras. Tá? Sobre a questão do texto, eu acrescentei, numa turma que eu trabalhei, o texto da Hannah Arendt sobre o preconceito contra a política. Aquele texto, um fragmento que está lá no livro didático público. Né? Porque a gente estava falando da questão, acabava voltando à questão do preconceito e eu acrescentei esse texto. Foi muito bom. Quer dizer, você tem uma série de possibilidades em sala de aula, né? De acrescentar textos, de expandir as questões, de trabalhar com vídeos. Tudo vai depender do processo de investigação que a gente consegue instalar com os alunos. Acho que também mais uma questão interessante aí é que, particularmente, pelo menos, eu já trabalhei com a República do capítulo 7, do Platão, com o texto do discurso do método do Descartes, a primeira meditação, já foi objeto em outras turmas, né, também da realização do mapa. A questão é que quando os alunos também vão ficando familiarizados com a metodologia, o trabalho começa a fluir um pouco melhor. Né? Todos os laboratórios, pelo menos de informática do Estado do Paraná, têm o programa que permite fazer, então também o uso da tecnologia que acaba gerando pelo menos o envolvimento dos alunos. Alguns, como é um software livre, instalam nas suas casas, né? E isso é uma questão interessante. Então, em outros conceitos ou em outros conteúdos, a gente também pode trabalhar o mapa conceitual sem grandes problemas. A escola que eu trabalhava é em bloco, portanto, eu trabalhei em 5 semanas, mas isso é basicamente 15 aulas. Tá? Mas aí o trabalho acaba saindo também bem interessante, essa discussão, essa apropriação, e o interessante, que a gente acabou não falando aqui, mas que teria no vídeo que a gente iria passar, é que a maioria dos alunos, ou da turma que eu trabalhei, de 23 alunos, 18 compraram a obra completa e estavam fazendo a leitura. Então, isso é uma questão interessante, porque mobilizou eles para ler o texto. Tá? E aí, algumas provocações nesse sentido. Assim como alguns desses mapas ficam expostos na escola para que todo mundo possa ver e conversar sobre. Né? Acho que essa é uma questão. E outra questão que eu queria aproveitar a tua pergunta para esclarecer é que algumas pessoas falam assim, mas e usar vários textos no mesmo momento?
Né? A princípio, pelo menos na minha experiência, isso não surte muito efeito, porque a intenção é que todos os alunos possam ler o texto e possam colaborar com o colega. Acho que essa é uma coisa que enriquece bastante a experiência e que vale a pena nesse sentido. Eu acho que o caminho da filosofia é talvez romper com o processo tradicional. Assim. Inclusive, uma revista que aí falava alguma coisa assim, parece que a filosofia não tem utilidade na escola porque ninguém está reclamando. Né? E a minha pergunta é assim, como que a escola aceitou esse processo para alguns longo fora do tradicional e talvez que rompa um pouquinho, talvez a ideia se o cara tirou 8.3 na prova, 8.4 e agora, e vamos colocar no mural lá quem que é o melhor aluno da sala e quem que é o pior, assim. Como que a escola lidou com isso? Obrigado. Então, vou falar primeiro da escola que eu trabalho, que é o Amintas. Então, assim, foi uma questão bem interessante, porque a diretora resolveu comprar coleções de livros de filosofia a partir do trabalho, pela solicitação dos alunos. Então, essa é uma questão, primeiro, inicial, que a escola começou a criar uma biblioteca de filosofia, que os alunos começam a ter acesso a esse acervo. Acho que esse é um primeiro ponto. A segunda questão é que outros professores de outras disciplinas começaram a se apropriar dessa metodologia para fazer a discussão, e alunos que não têm filosofia vinham conversar comigo ou com alguns outros alunos para tentar entender o que estava exposto na escola. Então, a partir do momento que a escola abriu espaços públicos, que até hoje, por exemplo, essa experiência a gente fez em 2010, 2011, então tem alguns desses materiais que ainda estão na escola, porque alguns alunos resolveram fazer não em cartolina, mas fizeram em maquetes, e, portanto, continua exposto na escola para que todos possam se apropriar. Então, dá para fazer leituras daí de outros capítulos para poder também divulgar a ideia. Então, a escola, basicamente, aceitou e comprou a ideia, e foi bem recebido lá. O professor Edson já trabalhava na escola com essa metodologia, e eu introduzi nas minhas aulas. Né? No início, teve um estranhamento grande dos alunos, porque eles começaram a dizer, professor, mas por que a gente tem que trabalhar com isso? Por que a gente tem que ficar lendo o mesmo texto? Por que a gente não só faz uma discussão? Eu observei que tinha muitas representações de professores e aulas, né, de anos anteriores ou professores anteriores. Mas a partir do momento que eles começaram a se apropriar da metodologia, começaram a observar que tinha validade. E alguns começaram a dizer, professor, eu estou usando o mapa para trabalhar lá, para estudar história. Né? A professora de português, que dava aula na mesma turma que eu, né, viu os mapas que a gente colocou em cartaz na sala, alguns nos corredores da escola, e começou a ficar intrigada com aquilo. Mas o que é isso que você está fazendo com os alunos? E eu passei para ela, mostrei como é que funcionava, e a hora que eu percebi, a professora de português também estava trabalhando com a metodologia. Né? Uma mãe de aluna, que também era professora de história, depois eu fiquei sabendo, que ela me contou, veio me interrogar que metodologia é essa. Que a filha estava tendo um trabalhão enorme, porque não é simples, dá trabalho mesmo. Eles têm que se apropriar do texto, não tem outra saída, né? Não tem outro caminho. E a mãe veio conversar, preocupada, que professor maluco é esse, né, que está fazendo uma coisa tão difícil. Eu mostrei para ela, mostrei o trabalho, ao final, né, ela passou a interessar-se também pela metodologia. E a aluna passou também a se interessar mais e desenvolver em sala de aula. Quer dizer, no meu caso, da minha experiência, no início houve um estranhamento. Mas foi um estranhamento interessante, porque algo de novo estava acontecendo. Né? E esse algo de novo tinha lá a filosofia. Né? Eu acho que isso foi, como o Edson colocou, foi importante, porque eu não trabalhei só com o Maquiavel. Nas turmas de primeiro ano, eu trabalhei com ética nicômica de Aristóteles. Né? Fizemos um trabalho, primeiro ano o tema ética, foi bastante interessante. Né? No terceiro ano lá com a filosofia da ciência, tá? Tentamos trabalhar com os alunos que estavam finalizando o bloco. Quer dizer, todo um processo que a gente faz e começa a perceber, começa a ter alguns resultados. Né? E esse resultado apareceu na escola, quando as pessoas começaram a observar nos corredores, no mural da escola, que tinha lá um mapa conceitual enorme. Às vezes eu selecionava alguns para colocar e as pessoas ficavam intrigadas com aquele, né, com aquele desenho lá.
Só uma questão interessante é que a resistência dos alunos, muitas vezes, se dava porque ele teria que fazer a leitura. Alguns falam assim, eu tive que ler 5 vezes o mesmo texto para poder selecionar que conceitos iria pegar e que relação iria fazer. Então, essa foi uma questão também interessante. Mesmo a resistência estava sendo fruto do processo de aprendizagem.